Queremos dizer que não é uma posição correta. Uma única verdade na resposta do ratinho é que existe um só Deus, mas ele errou ao declarar que coisa de escolher religião é bobagem do ser humano. Isso é uma leviandade. Se é verdade que é um só Deus, também é verdade que esse único Deus tem uma vontade que está apontada na Bíblia Sagrada. Aliás, na oração do Pai Nosso, Jesus também incluiu que nós, seres humanos, precisamos fazer a vontade desse único Deus. E quem não conhece a chamada oração do Pai Nosso, que está em Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10, portanto, vós orareis assim. Isso é ensino de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então aqui na oração está sendo pedido que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida, como prevalece diante dos anjos de Deus lá no céu. E de modo que essa posição do ratinho, ele não é condizente com a Bíblia Sagrada. Outra pergunta, pastor. E como pode uma pessoa descobrir qual é a vontade de Deus para poder agradá-lo aqui na terra? Vale qualquer forma de crença? Não vale qualquer tipo de crença. E nós queremos dizer que nós temos uma Bíblia. A Bíblia, nós dizemos, é a palavra de Deus. Não dizemos que é uma palavra de Deus. É a palavra de Deus. E em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, uma pessoa pode conhecer a vontade de Deus pela Bíblia Sagrada e quero apontar que 3 critérios são particularmente úteis para conhecermos a vontade de Deus. Por exemplo, meu prezado ouvinte, você observe os ensinamentos dos seus líderes no que se relaciona à Bíblia. Segundo, você analise os ensinamentos dos seus líderes religiosos com respeito à pessoa de Cristo. E terceiro, você analise os ensinos daqueles que orientam espiritualmente com relação ao meio de salvação. 3 critérios são particularmente úteis, repetimos, para conhecermos a vontade de Deus. E nós vamos, então, atentando a esses dados que mencionamos, descobrir a vontade de Deus, que às vezes não é aquela que nós admitimos, ou que sejamos um tipo de pessoa eclética, como o ratinho é. Para mim não importa o que uma igreja e outra igreja ensina. Importa que eu creio apenas na existência de um Deus, como se Deus não tivesse vontade. Ainda com relação à Bíblia, como o pastor explica melhor essa questão? Nós queremos dizer que o próprio Jesus disse que a Escritura não pode falhar. Está no livro de João, 4º Evangelho, versículo 35. Então é um livro seguro.
Quanto ao Novo Testamento, ele prometeu aos seus apóstolos que o Espírito Santo, ele disse: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Aqui está um assunto muito delicado. Pessoas que creem na Bíblia, mas ficam com a Bíblia fechada o tempo todo. Não leem a Bíblia. Chegam ao ponto de dizer que a letra mata. Ora, como é que você vai se lembrar, através do Espírito Santo, o que Jesus declarou, ensinou, se você não lê Bíblia? É impossível. E terceiro, e que o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. João 16, versículo 13. Então aqui nós temos, primeiro, a Escritura não pode falhar. Jesus falou do Espírito Santo que nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo quanto ele disse, e que o Espírito Santo da verdade nos guiaria em toda a verdade. E consta do último livro das Escrituras, o livro do Apocalipse, que completou a palavra escrita de Deus, o seguinte, uma advertência: eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará da sua parte escrita no livro. Isso está em Apocalipse 22, 28, Apocalipse 22, 18 e 19. Agora nós perguntamos, qual é a fonte de autoridade religiosa da Igreja Católica? Ela tem a Bíblia? Sim, a Bíblia Católica, a Igreja Católica tem a Bíblia. E ela aceita só a Bíblia como única autoridade religiosa para a sua orientação? A nossa informação é não. De acordo com o catecismo, ela tem a Bíblia e tem a tradição. E declara que a tradição tem o mesmo valor da Bíblia Sagrada. Logo, está fora da Bíblia, nesse primeiro item, a respeito da autoridade da Bíblia. E eu quero dizer que não é a Igreja Católica exclusiva que tem mais de uma fonte de autoridade. Quantas igrejas tidas como evangélicas que têm seu fundador como o inspirado tal qual o livro da Bíblia Sagrada, e pregam a Bíblia, porém ocultamente está lá registrado que a autoridade dessa pessoa, do fundador ou da fundadora, tem o mesmo critério de valor da Bíblia Sagrada. Fora da Bíblia essa colocação. Outra pergunta: e qual a vontade de Deus com relação à pessoa de Jesus? Nós queremos dizer o seguinte, que a Bíblia registra duas ocasiões, estou citando apenas duas, que Deus, o Pai, deu testemunho de Jesus. A primeira está quando Jesus estava sendo batizado. No momento em que Jesus estava saindo das águas, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba e pousou sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ora, aqui está uma declaração apontando para a pessoa de Jesus. Mateus 3, 16 e 17. Uma segunda vez se deu como relato que encontramos em Mateus 17, versículo 5. Estando ele ainda a falar, isto é, o apóstolo Pedro, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o.
Por que errar religiosamente? Ou dizer que tudo vale, qualquer religião vale, se o texto da Bíblia aponta exclusivamente para a pessoa de Jesus? E o mesmo Jesus declarou em João 14,6: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, ainda fazendo um paralelo com a Igreja Católica, a Igreja Católica reparte a obra da redenção realizada por Jesus com Maria, sua mãe, aplicando títulos que a Bíblia dá para Jesus. Por exemplo, Jesus é chamado de advogado, em 1 João 2:1, e é chamado de mediador, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Maria é chamada pela Igreja Católica como advogada, e é chamada como medianeira, e ainda outros títulos, como Mãe de Deus, e estes ensinos estão fora da Bíblia Sagrada. Se Ratinho fosse uma pessoa cuidadosa, religiosa, no sentido de querer saber a verdade acerca das coisas de Deus, ele teria observado essa colocação. Para encerrarmos esse quadro, pastor, perguntamos: e no que se relaciona à salvação, qual a vontade de Deus? A vontade de Deus está no Evangelho. Paulo declarou em Romanos 1,16: Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra Evangelho significa boas novas. E dentro dessas boas novas, o mesmo apóstolo Paulo declara em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4, que o Evangelho é resumido no seguinte: que Cristo morreu por nossos pecados, que Cristo foi sepultado e que ele ressuscitou ao terceiro dia, sendo visto por mais de 500 irmãos. Ora, então a nossa salvação está numa pessoa que é Jesus, e nele eu preciso exercer minha fé, como diz o mesmo Paulo em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, qualquer religião que alimente o orgulho humano por ensinar que existe algo que se possa fazer para obter ou ajudar a obtenção da própria salvação, está agindo fora da Bíblia Sagrada. Somos salvos exclusivamente pela obra salvífica de Jesus, sua morte vicária e expiatória. E só o verdadeiro cristianismo oferece esse tipo de salvação. Consequentemente, diz o texto bíblico, que Jesus pode salvar perfeitamente. Isso ocorre na Bíblia quando lemos lá Jesus na cruz. Um dos salteadores, ele teve arrependimento e pediu a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ora, se Jesus salvou um pecador, não pode salvar qualquer pessoa da Igreja Católica? Pode. E por que o católico precisa passar pelo purgatório? O Jesus que nós pregamos é o Jesus da Igreja Católica. Só que não se crê nele o suficiente para fazer com que ele possa fazer conosco
o que disse para o ladrão: hoje tu estarás comigo no paraíso celestial. Por que passar pelo purgatório? A pessoa faz a confissão auricular, a pessoa completa a penitência que é ordenada, recebe a declaração de que os seus pecados estão apagados, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e essa pessoa vai para o céu? Não, o catecismo declara que vai para o purgatório para satisfazer a justiça de Cristo, quando a justiça de Cristo foi completada em nosso favor lá no Calvário. E é por isso que Romanos 5:1, o apóstolo Paulo diz: justificados pela fé, não temos obras, justificado pela fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo. Nós temos a salvação, temos a paz com Deus. Vamos agora para o quadro Você Pergunta e o pastor Natanael responde de acordo com a Bíblia. A primeira pergunta de hoje nos vem de um NQI, pessoa que não quis se identificar, homem. Pergunta ele: a Bíblia é semelhante a outros livros religiosos, entre eles os livros de Kardec, o livro dos mortos, etc.? Nós queremos dizer que não. A Bíblia só é semelhante na sua confecção. É um livro feito de papel, impresso, com capa, etc., como tem os outros livros, no formato. Agora, o interno, a mensagem, é outra. Qualquer outro livro não tem a inspiração que tem a Bíblia Sagrada. Eu acabei de citar 2 Timóteo 3:16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. Daí porque, como já mencionamos e repetimos, há uma proibição para que não aceitemos qualquer outro livro religioso como pé de igualdade da Bíblia Sagrada no campo da inspiração. O texto que citamos foi Apocalipse 22, 18 e 19. E ainda citamos no livro de Provérbios, o livro de Provérbios no capítulo 30, versículos 5 e 6, diz assim: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que te não repreenda e sejas achado mentiroso. Cuidado com livros religiosos que querem interpretar a Bíblia, como aqui o livro dos Espíritos e outros livros publicados aí como tendo o mesmo grau de inspiração. A Bíblia é o único livro que nós devemos crer e aceitar como palavra de Deus.